Enfim, gente, essa provavelmente é a aula mais importante de vetores que a gente vai ver, porque nela a gente vai aprender a calcular qualquer vetor, tipo qualquer soma de vetores, independente do ângulo. Para começar, eu queria mostrar para vocês a regra geral, tudo bem? O vetor resultante, a gente vai chegar nisso, vai ser igual a vetor resultante ao quadrado mais lá, lá o vetor um ao quadrado, certo? Mais vetor 2 ao quadrado, vetor 2 ao quadrado, lá, mais duas vezes V1 vezes V2 vezes o vezes um cosseno de θ. Supondo que a gente tem aqui, ó, um vetorzinho azul, perdão, aqui, ó, vetorzinho azul e um vetorzinho verde, formando um ângulo de θ. Θ, tudo bem? Essa é a regra. E a primeira coisa que você, quem nunca se deparou com isso vai ver e falar: João, você errou o sinal, aqui não é mais, aqui é -2 e daí vai ser uma lei dos cossenos normal". Só que eu falo que não, essa lei de cossenos na física não é menos 2 vezes V1 V2 cosseno θ, é mais 2 V1 V2 cosseno θ. O sinal é positivo. Tá bom, então eu vou jogar aqui que o sinal é positivo e falar: "Tá bom, aqui a fórmula vamos aplicar". Não, aqui no derivando de ideias a gente não preza pela fórmula, pouco importa. Pra mim pouco importa se você vai saber essa fórmula ou não. Eu quero que você entenda como que constrói o processo de vetores, eu quero construir com você por que esse sinal positivo aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos supor que a gente tem aqui um vetor V1, certo? Agora fazendo uma escala mais visual, a gente tem aqui um vetor V1, a gente tem um vetor V2, aqui um vetor V2, e aqui a gente tenha um ângulo θ, tudo bem? A gente tem um ângulo θ aqui. Em vez de θ poderia ser alfa, beta, gama, normalmente a gente utiliza letras gregas. A gente também pode colocar o nome de um ângulo como sendo uma letra e um chapéu, tudo bem? Chapéu, chapéu, enfim. Mas eu vou trabalhar aqui com θ, ok? E vamos calcular o vetor resultante? Pela regra do paralelogramo, espelhando aqui vetor, vetor V1, espelhar aqui o vetor V2, vetor V2, vetor resultante, então, fica claro que é isso daqui, ó. Esse aqui seria o vetor resultante. Perdão, esse aqui seria o vetor resultante, ok? Isso daí é o que a gente viu. A gente quer calcular esse vetor resultante, tudo bem? E qual que vai ser? Então, vamos lá. Pela lei dos cossenos, vamos destacar um triângulozinho aqui, que a gente acha pela lei dos cossenos. Vamos lá. Como que a gente pode pintar isso aqui? Vamos destacar. Quero que vocês prestem muita atenção nesse triângulozinho aqui, ó. Pintar ele bem bonito, porque vocês merecem um triângulo bem bonito, certo? Ó, eu me sinto um artista aqui, ó. Tudo bem? A gente tem esse triângulozinho aqui. E vamos escrever ele de outra forma, para ficar mais bonitinho para vocês, certo? Então, a gente tem um triângulo aqui, ó, de lado VA, de lado V2, no caso, lado, eh, no caso perdão, aqui, ó, desenhar o lado V1, aqui, né? Vai ter um ângulo aqui, ó. A gente pode chamar esse ângulo, não é θ, tá? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, não é θ, não é. A gente pode chamar esse ângulozinho aqui de alfa, tudo bem? Vamos chamar esse ângulozinho aqui de alfa. Como eu falei, a gente pode dar o nome de qualquer letra grega. Eu escolhi alfa, ok? E a gente tem aqui um triângulo vermelho VR, tudo bem?
E daí seria e aqui a gente teria a soma de vetores, tudo bem? Aplicando a lei dos cossenos, antes deixa eu apagar esse tequinho aqui que ficou. Aplicando a lei dos cossenos, o que que a gente tem? A gente tem que VR ao quadrado, esse é igual a V espera aí, começar com V1, né, só que faz sentido. V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos lei de cosseno, isso daqui, tá, menos 2 vezes V2, V2, V1. Cosseno cosseno alfa, tudo bem? Ficou meio apertadinho aqui, deixa eu ver pelo OBS se tá aparecendo, tá meio apertadinho. Vamos jogar pra baixo tudo isso daqui, tudo bem? A gente pega isso daqui, joga pra cá. Pega isso daqui, ó, joga pra cá. E a gente pega isso daqui e joga pra cá, tudo bem? Esse daqui, então, seria a nossa lei dos cossenos para esse vetorzinho aqui. Se a gente tivesse o ângulo alfa, a gente calcularia dessa fórmula. Só que vamos ver, vamos olhar para esse triângulo alfa. Quem que vai ser o alfa? Vamos lá. Eu quero que vocês prestem bastante atenção em duas coisas. A primeira é que, que ângulo é esse daqui? Que ângulo é esse daqui? Oposto a alfa, por ser um paralelogramo, esse ângulo aqui também vai ser alfa, e esse ângulozinho aqui também vai ser θ, tudo bem? Vamos lá. Se a gente tivesse um quadrado aqui, um quadrado tem os 4 lados igual a 90, certo? Os 4 lados são igual a 90. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360. Se a gente tiver um retângulo, a gente sabe que todos os ângulos também são 90, e, ou seja, a soma dos ângulos internos de um retângulo também é 90, certo? Se a gente tiver um losango, se a gente tiver um losango, a gente vai ver que a soma de todos os ângulos também dá 180. O que isso quer dizer pra gente? A soma de todos os paralelogramas de 4 lados, a soma de todos os polígonos de 4 lados vão ser 360. Então não é diferente. A gente tem alfa, alfa, teta, teta. Que significa que 2 alfa, vamos escrever diferente. Alfa mais teta igual a 180, certo? A gente pode escrever também como 2 alfa mais 2 teta igual a, perdão, 180 não, é 360. 180 vai ser o de baixo aqui. Opa, perdão. Uhum. 360, 360. Dividindo tudo por 2, alfa mais teta são 180. Tá bom, João. Alfa mais teta são 180. Mas pro que a gente vai usar isso daqui? Guarda. A gente vai guardar isso daqui, certo? Alfa mais teta são 180. Vamos olhar para esse ângulo alfa agora? Ó, vamos pegar esse vetor, vamos pegar essa retazinha aqui, ó, que o vetor V1 tem. Vamos pegar essa retazinha aqui, ó. Tudo bem? Eu só vou copiar o desenho para ficar mais claro para vocês, para ter menos rabisco, certo? Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Prolongando esse vetorzinho V1, aqui, ó, prolongando ele, a gente vai chegar aqui, ó, tudo isso daqui vale 180, certo? Tudo isso daqui vale 180. Essa, ó, só essa partezinha aqui, ó, só essa partezinha em vermelho, vermelho. Só essa partezinha aqui, ó, em vermelho, ela vai valer quanto? Vai valer 180 menos alfa, certo? Essa partezinha em vermelho aqui que eu destaquei. 180 menos alfa. Só que vamos olhar aqui, ó. O que é 180 menos alfa? Isolando θ aqui, ó. Θ não vai ser igual a 180 menos alfa? Então, peraí.
esse ângulo aqui a gente conhece, esse ângulo aqui não é um ângulo desconhecido. 180 menos alfa igual a θ. Portanto, vamos olhar para a figura de cima aqui, prolongando aqui, ó, prolongando aqui, e vai ter o ângulo θ. Θ. Consequentemente, a gente provou que alfa mais θ é igual a 180, legal? E esse ângulo aqui, então, alfa vai ser 180 menos θ, ok? Essas são as duas maneiras da gente visualizar esse ângulo aqui. Se alfa, então vamos lá. Se alfa é igual a 180 menos, perdão, se θ é igual a 180 menos alfa e alfa é igual a 180 menos θ, acho importante grifar aqui também, alfa é igual a 180 menos θ. O que a gente pode escrever? Em vez da gente escrever cosseno de alfa, a gente pode escrever de cosseno de 180 menos θ. Tudo bem? Eu vou escrever tudo em preto para escrever tudo em preto para ficar mais visual, mas enfim, para ficar mais fácil para mim, no caso, menos duas vezes V1, V2 vezes cosseno de ah, cosseno de 180 menos θ. Tudo bem? Faz sentido? E vamos olhar nos, calma aí, jogar aqui para baixo. Tá? Tá? Jogando aqui para baixo, tudo bem, para gente ganhar espacinho. Quem que é o cosseno de 180 menos θ? Quem que é esse cosseno aqui? É muito importante você já ter estudado trigonometria para poder entender melhor, mas eu não vou só cuspir informação. Eu vou explicar para você quem que é o cosseno de 180 menos θ. Vamos imaginar aqui o ciclo trigonométrico, tudo bem? Eu imagino que você já deve ter visto quem é o ciclo trigonométrico. Basicamente, a gente desenha uma linha reta aqui e uma circunferência. Qual- Uma circunferênciazinha aqui. Calma aí. Eu vou, eu vou apagar essa partezinha aqui. E vamos lá. Ciclo trigonométrico vai ser meio que essa circunferência de lado um, tudo bem? Então, aqui vale 1. Pá, aqui vale 1, 1, menos 1, menos 1. Eu acho que vou expandir aqui, né? Pra ter mais. Dá pra entender melhor. Ó, se a gente tiver. Pelo ciclo trigonométrico, a gente está desenhando aqui um ângulo θ. Desenhando aqui um ângulo θ. O cosseno vai ser essa partezinha aqui, ó. O cosseno é essa partezinha aqui, ó. Essa reta aqui que é o cosseno, certo? Então a gente desenha uma reta qualquer que forma um ângulo θ, a gente desce o encontro aqui, e esse daqui seria o ângulo, e esse daqui seria o cosseno de θ, tudo bem? Vai ficar mais fácil de entender se você já tiver visto trigonometria, já tiver visto o ciclo trigonométrico, tudo bem? Mas é importante entender que essa medida aqui que é o cosseno θ, certo? Vamos lá. Fazendo o cosseno então, quem seria o cosseno de 180? Seria tudo isso daqui, seria tudo isso daqui, certo? Então o cosseno de 180 seria essa partezinha aqui, ó. Se a gente fizer 180 menos θ, ou seja, seria toda essa partezinha aqui, toda essa partezinha aqui, calma aí, menos esse ângulo aqui, ou seja, menos esse ângulo aqui. Ou seja, teria que ser isso daqui, certo? Teria que ser tudo isso daqui. Só que vamos perceber, se a gente traçar o cosseno aqui que seria do 180 menos θ,
certo? 180 menos θ. Percebam que esse lado tem a mesma medida desse. A distância, ó, a distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. Qual que é a diferença então entre o cosseno de θ e o cosseno de 180 menos θ? Percebe que aqui é positivo e aqui é negativo. Ou seja, se o cosseno de θ for 1/2, o cosseno de 180 menos θ vai ser menos 1/2. Vai ser o oposto, certo? Então, cosseno de θ for raiz de 3/2, que é o cosseno de 30. O cosseno de 180 menos 30, 150, vai ser menos raiz de 3/2. Faz sentido? Vai ser aí que a gente vai espelhar. A gente pega esse cosseno aqui, a gente pega esse cosseno aqui e espelha ele para cá com um sinal negativo. Então, quem que é o cosseno de 180 menos θ? É menos cosseno θ, tudo bem? A gente construiu isso daqui. Então, uau, cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno θ. Tudo bem? Vamos substituir aqui, então. A gente tem que VR ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2 vezes V1 vezes V2 vezes menos cosseno θ. E, gente, acabamos aqui, né? Porque menos com menos é quanto? A gente tem multiplicando uma coisa negativa com outra coisa negativa, menos com menos dá mais. E essa é a lei dos cossenos para física, tudo bem? VR ao quadrado vai ser V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 V2 vezes o cosseno θ. Sendo θ o ângulo que ele deu para a gente no começo. Lembra que ele deu esse θ para a gente no começo? Ele deu o vetor V1, deu o vetor V2, falou que eles formam o θ e a gente consegue calcular isso dessa forma. Tudo bem? Deixa eu só abrir aqui, deixa eu só melhorar aqui o tamanho para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tudo bem? Mas é basicamente isso. O material depois vai ser todo disponibilizado, tá bom? Para quem tiver interesse. Não precisam se preocupar quanto a isso. Enfim. Então, isso daqui, senhoras e senhores, é a lei dos cossenos para física. Tudo bem? Tá. Ó. E isso daqui merece ser pintado, não concordam? Essa maravilha matemática aqui? Então, essa daqui é a prova de que a lei dos cossenos tem sinal positivo. Porque a lei dos cossenos tem sinal positivo, certo? Enfim, a barrinha do θ. Fazer até um cubinho aqui, né? Tá, porque merece. Enfim. Então, esse é o motivo por qual a lei dos cossenos na física vai ter esse sinal positivo, tudo bem? Percebam que a gente demonstrou que os ângulos vão ser suplementares, isto é, esses ângulos vão completar 180 graus, tudo bem? Por isso a gente construiu que é 180 menos θ, que 180 menos θ é a mesma coisa que menos cosseno θ, e por isso o sinal fica positivo. Fez sentido para vocês? Percebam que não é uma decoreba, então. Você não precisa decorar que na física é sinal positivo e na além dos cossenos da matemática é sinal negativo. Você precisa entender. Você precisa entender de onde veio as ideias. E é isso que a gente preza no canal. Eu quero que você entenda os processos. Eu quero que você entenda como funcionam os vetores. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. E é isso. Até a próxima.